Se você quer começar no Solo Leveling Awards da melhor forma, fica nesse vídeo até o final que você vai sair daqui com todas as suas dúvidas respondidas. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal e vamos logo pro que interessa. Bom, e antes de começar o vídeo eu tenho um aviso super rápido para você que pode fazer toda a diferença na sua gameplay. Eu tenho uma loja virtual e lá tem contas do Solo Leveling listadas para você estar adquirindo. Essas contas, pessoal, são conta Starter, tá? É uma conta para você estar começando no jogo. E lá tem dois tipos de conta. Tem a Platina, que é a intermediária, e a Diamante, que é a melhor conta que você vai encontrar em qualquer lugar, tá? Se você pesquisar alguma conta, a Diamante que eu tenho na minha loja vai ser melhor. E essa conta Diamante, pessoal, eu vou estar mostrando um pouquinho dela para vocês aqui rapidinho, tá? É menos de um minuto. Como você pode estar vendo o inventário dela, ela tem diversas caixas selecionáveis, vários tickets, caixas de equipamento, caixas de bênção, caixas de runa. Então tudo que você tá vendo aqui vai vir nessa conta, tá? E até mais quantidade, dependendo da data que você tá vendo esse vídeo, tá? É muito simples para estar adquirindo a sua, é só ir no link aqui na descrição, tá? Você vai estar clicando na minha loja virtual. Lá tem um botãozinho do WhatsApp que você pode estar falando direto comigo, tá? Então se você tiver alguma dúvida, é só me perguntar que eu vou responder rapidão. A plataforma que eu estou usando é a Infinity Pay, que é totalmente segura, é só você pesquisar um pouquinho sobre ela que você vai ver que não tem nada de golpe aí, tá? Então esse é o aviso que eu tinha para dar e se você tem interesse me chama lá e compra a sua, beleza? Vamos pro vídeo. A primeira coisa que você tem que aprender sobre o Solo Leveling é que o que conta para um personagem é a quantidade de estrelas que ele tem, ou seja, as cópias que você adquire dele. Porque se você focar só em pegar o personagem, ele não vai ter o potencial máximo que ele teria, tá? Porque quando você coloca a estrela no personagem, uma cópia, ele aumenta alguma linha da skill, ele melhora alguma coisa, ele faz um efeito extra. Então, quando a gente pensa em pegar um personagem, a gente tem que estar preparado para pegar ele primeiro, que é o personagem base, e mais 5 cópias dele para ativar todas as estrelas, que seriam 5, tá? Quando a gente excede essas 5 estrelas, ele começa a contar 1, 2, 3, 4 até os 5, e aí são estrelas básicas que só aumentam os status básicos, como ataque, HP e defesa. Então não é muito importante você estar pegando isso aí você consegue em algum equipamento que você der sorte, e aí você consegue ultrapassar algo que seria só possível tendo mais cópias, tá? Então sempre foca em pegar 6 cópias do personagem. É um pouco difícil, eu sei que é um gacha que a gente tem que ter sorte, né? Porque todo gacha precisa de sorte, mas aqui no solo é bem de boa, eu vou explicar algumas coisas pra vocês, tá? Referente a essa lista que eu tô aqui, vocês vão estar vendo, né, que ela é um banner selecionável, tá? Todo mundo vai ter isso disponível assim que você criar conta. Então a gente tem a opção de selecionar os personagens que a gente quer pegar no banner, tá? Óbvio que tem os 50-50, mas a gente consegue estar pegando os personagens aqui tranquilamente, tá? Aqui no solo, pessoal, a gente tem os elementos. E o melhor elemento para estar começando é o elemento de fogo, tá? Que se resume ao time da Kanai, a Ezreal e a Gina, tá? Aqui seria DPS, Breaker e o suporte, tá? Esse time, pessoal, ele é muito equilibrado, ele não tem desvantagem em um boss que você precisa passar, que é o Baran, tá? Se você assistiu o anime, você sabe quem é. E ele também tem a vantagem no Daemons, tá? Que é um boss que você vai ter que passar e vai ficar um tempinho lá farmando. Então esse time é bem tranquilo de você passar todo o conteúdo inicial e um pouco do endgame, né? Que chegou uma oficina nova, mas lá você não vai estar usando esse time, tá? Porque ele vai ter desvantagem. Mas é só no end do end, você não vai chegar lá, tipo, em um mês tão rápido, tá? Até o normal você consegue, mas fazer do hard ali com esse time não vai dar, beleza? A estratégia inicial é estar pegando esse time, tá? E uma coisa muito importante que você tem que fazer, sempre que você for dar tiro no banner, você seleciona 2 personagens, tá? E coloca 2 armas do Sung, beleza? Primeiro eu vou estar falando sobre o time que você começa, tá? E depois eu vou estar falando das armas do Sung. Bom, então como eu falei, o time é de fogo, tá? E aqui no solo é muito importante você estar estrelando o personagem, tá? Até o C5, que seria essas 5 estrelinhas aqui completas, tá? Passando disso, começa uma contagem aqui de 1 a 5 novamente, mas só dá status básico. Então não é importante você focar nisso de começo, tá? Aí você deixa a RNG trabalhar e conforme você for dando tiro, vai vindo cópias e você vai colocando. Mas não é seu foco, beleza? Fechou. Vamos começar aqui com esses 2 personagens. Você vai estrelar eles até o C5 e depois que terminar os 2, você vai estar trocando, tá? E aí você vai passar pro outro personagem que tá faltando, que seria a Gina, e vai começar a colocar um novo personagem que seria já
do próximo elemento que você vai montar, tá? Não tem como focar só um elemento no jogo até o final, porque você não vai conseguir fazer tudo. Então você tem que dar uma equilibrada. Então a gente começa com o time de fogo e depois vai pro time de água, que é um dos melhores times também, tá? O time de água se resume a Chá, tá? Essa Chá aqui é uma versão de aniversário que teve de 1 ano. Ela é muito quebrada. Se eu pudesse numerar ela agora, eu diria que ela é a top 1 personagem do jogo de DPS, tá? E aí a gente vai estar selecionando ela. A Seorin, tá? Que é uma das melhores breakers do jogo. Eu acho ela bem melhor do que o Goto, e o Goto pra mim era um dos melhores. Então ela chegou pra ser melhor que ele, tá? Que o Goto é esse daqui também, vocês devem conhecer. E o último personagem que a gente vai colocar aqui é a Mei Lin, tá? Que é essa daqui. Então esse aqui é o time de água. É a mesma coisa, tá? Você vai focar primeiro nesses dois, tá? Na Chá e na Seorin. Vai pegar elas no C5, que seriam o personagem mais 5 cópias. E depois você vai pra Healer, tá? Que é essa daqui, a Mei Lin. Você vai colocar ela e vai colocar o próximo time que você vai fazer, tá? E o próximo time é o time de luz, tá? Que ele se resume ao Thomas, ao Presidente e ao Min. Cadê o Min? Cadê o Min? Aqui. Pronto. Esse é o terceiro time, tá? Que é o time de luz. Recentemente o Thomas, ele teve um buff, tá? Teve um balance patch que deixou ele bem melhor do que ele já era. E ele não era ruim, pessoal. Ele só deu uma apagada porque saiu lançando personagens novos e rolou aquele power creep, né? Que é quando um personagem novo vem e é melhor do que todos os outros antigos. Isso geralmente acontece em gacha pra poder estar atraindo o público, pra galera gastar grana, tá? É bem normal. E aí você vai estar pegando esse time e vai estrelar ele. É a mesma coisa dos outros, tá? Como eu mencionei, você sempre vai selecionar 2 personagens e 2 armas do Sung, beleza? Tá. Eu acho que não tem nenhuma dúvida em relação ao time que você vai fazer, beleza? Eu tô dando a minha ideia aqui e é uma das melhores ideias pra você estar começando o jogo, tá? Não vem da minha cabeça não, é uma estratégia do jogo mesmo. E eu vou estar mostrando pra vocês o porquê disso. Então é fogo, água e depois o time de luz, beleza? Tá. As armas do Sung, pessoal, aqui é um pouquinho diferente, tá? A gente vai estar começando com as armas de vento, beleza? Por que as armas de vento? Porque essa daqui, a Stormbringer, ela tem um outro nome aqui em português, que é a Tempestuosa. Ela tem um dos melhores danos no jogo, tá? Ela dá um buff brutal aqui, tá? E você pode estar combando ela até com outros elementos, tá? Mas o melhor elemento inicial é esse daqui, que é o de vento, tá? E eu vou estar explicando pra vocês daqui a pouquinho. Pegou essas 2 armas aqui e estrelou elas também, você vai estar trocando para as armas de fogo, que seriam o leque e o arco, tá? Você vai estar fazendo a mesma coisa e vai colocar elas no C5 também, tá? Pegando as armas de fogo, você vai estar trocando e vai pegar apenas o bastão de luz, tá? E depois você pode começar a pegar qualquer outra arma da sua escolha, tá? Não vai ser tão importante mais. Por que o bastão de luz? Porque o bastão de luz comba com essa arma aqui, ó, com a arma de vento, tá? Então você vai poder estar fazendo os conteúdos com uma arma de vento, que você já tem lá do começo, e vai precisar só do bastão de luz, beleza? Então a gente já tem os personagens para pegar, e a gente já tem as armas para pegar. Agora eu vou explicar o porquê disso, tá? Quando a gente vem aqui nos conteúdos para fazer, um dos conteúdos mais desafiador que tem e o que geralmente o povo fica mais hypado é a oficina da luz brilhante, tá? E aqui na oficina, pessoal, a gente tem alguns elementos que são importantes, então a gente precisa respeitar esse elemento para estar conseguindo fazer o conteúdo, tá? Uma coisa importante que você precisa saber é que você não precisa fazer o boss com um elemento vantajoso, tá? Você só não pode entrar com desvantagem. Como eu falei o Baran para vocês, ele tem o elemento vento como vantagem. Então o seu Sung vai estar enfrentando o Baran como último boss e você vai ter as armas de vento. Ou seja, vai ser muito fácil de passar, tá? Ainda mais com aquele combo que eu falei. Como vocês podem ver aqui embaixo também, são as desvantagens, né? Que só tem o elemento de água por enquanto. Então não tem o fogo. Então com o seu time de fogo que é inicial, você vai estar conseguindo fazer o Baran tranquilo, sem vantagem, mas também sem desvantagem. E você vai passar ele de boaça, tá? O boss mais importante depois do Baran é o Daemons, tá? Que é esse daqui. E como vocês podem ver também os elementos, ele tem vantagem de luz e fogo. Então o time de fogo aqui vai brilhar muito, você vai estar fazendo muito fácil. Em questão do Sung, para enfrentar o último boss, você vai ter as armas de fogo, que é o arco e o leque, tá? Então você vai estar conseguindo fazer o boss muito fácil aqui também. E como vocês podem ver, aquelas armas do Sung de vento não vão ser boas aqui, tem desvantagem. E é por isso que eu falei para pegar as armas de fogo, porque ele tem a vantagem, tá? E vai passar para o próximo boss, que seria o Yugimote, tá? E aí você vai estar vendo as vantagens de elemento aqui, que vai ser água ou vento, tá?
E a desvantagem é o time de fogo, tá? Então o seu time de fogo inicial aqui não vai ser bom, mas ele vai ser bom no boss anterior, que vai servir para você farmar esse aqui, tá? Então acompanhe o raciocínio aí, beleza? E aí você vai estar formando o seu time de água e o seu time de fogo, tá? Então a gente já tem o time de água garantido e no outro boss aqui a gente já tem o time de fogo garantido. No primeiro boss que você vai passar o Baran, você não tem a desvantagem, né? Você não vai ter a desvantagem de fogo, então seu time de fogo vai dar conta de fazer esse boss e o próximo boss. E as armas de vento do Sung, como eu falei, novamente. Aqui a gente não tem a vantagem da arma de fogo, mas como você pegou primeiro a arma de vento, tá aqui a vantagem, tá? E você vai estar fazendo o último boss com as armas de vento do Sung e o resto do conteúdo com o seu time de água, tá? Então você vai estar com 100% de vantagem aqui em tudo e vai ser bem de boa para estar fazendo o boss endgame do jogo. Basta você ter o power recomendado que o jogo pede, senão você vai tomar um sufoco lá. Então isso que eu tô falando aqui é muito importante, tá? Você tá seguindo essa estratégia toda. Você já definiu o seu time, já escolheu o seu time. Outra coisa que você precisa fazer: assim que você pegar os seus personagens, você tem que ver com que tipo de equipamento ele escala, tá? Você vai estar conseguindo acompanhar em outros canais, tá? Mas eu vou falar aqui de uma forma bem fácil de como você identifica um personagem, como ele deve ser buildado, tá? Você vai estar clicando nas habilidades dele, vou clicar em qualquer uma, e aí ele vai dizer assim, ele dá um dano, vai falar o número do dano, do ataque do usuário, ou seja, você tem que buildar o personagem com o ataque, tá? E aí o dano dele vai ser baseado no ataque, você vai colocar itens de ataque, set de ataque, tudo que der ataque, e seu personagem vai bater baseado nisso, tá? Eu vou mostrar outro exemplo aqui, que é o Goto. É a mesma coisa, ele vai ter uma habilidade, aí vai ter aqui dano, vai ter os números, né, a porcentagem de dano que dá, dos PV máximo do usuário, tá? O PV, tá, pessoal? O PV, pessoal, é a vida máxima que o boneco tem, então você tem que colocar equipamentos que deem vida no Goto, tá? Porcentagem de vida, HP flat, tudo que tiver dando vida pra ele, beleza? Então o Goto vai bater baseado nisso. E aí a gente tem os personagens de defesa, que seria o Thomas, tá? É a mesma coisa, vai ter um número, pode clicar em qualquer habilidade que vai mostrar dessa forma. Ele vai mostrar o número, tá? A quantidade de números aqui. E vai mostrar que é sobre a defesa do usuário. Então o Thomas deve ser buildado com defesa, tá? E é basicamente isso. Espero que você tenha entendido. É bem simples, tá? Essa collab aqui, pessoal, não vai atrás desses personagens para estrelar e jogar como seus principais. Se você começou no jogo, eu tenho certeza que você é fã do anime e você não vai querer personagens que não tem no anime para ser os personagens main da sua conta. Você vai querer jogar com um boneco que você tá vendo lá do anime. O Sung, o Goto, o Thomas, que ainda nem saiu, mas já tem no mangá e a galera hypa muito nele. Então acho que essa é a minha lógica e eu acredito que você deve concordar um pouco comigo, tá? A galera não curtiu muito essa collab, tá? Por mais que os personagens sejam balanceados ali, sejam bons, eu iria nos personagens mais antigos, tá? Nos personagens base mesmo, porque é mais seguro e eu acho mais divertido também você tá jogando com um personagem que faz parte do anime, tá? Bom, e o vídeo é basicamente esse. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou e fui!